Mas o viúvo solitário esperou meses até ela segurar sua mão. Caio Monteiro aprendeu cedo que o silêncio também fala. Depois que Mariana partiu, a casa ficou cheia de vozes invisíveis, lembranças que ecoavam nos corredores, risadas que só existiam na memória, promessas que nunca mais seriam cumpridas. Ele continuou vivendo, mas não do jeito que se vive. Apenas existia. Todas as manhãs, o ritual era o mesmo. Acordava antes do sol, preparava café demais para um homem só, e sentava à mesa olhando para a cadeira vazia à sua frente. Não chorava. As lágrimas haviam secado com o tempo. O que restou foi um peso constante no peito, como se algo estivesse sempre prestes a cair, mas nunca caísse. Foi numa dessas manhãs comuns que ele a viu novamente. Lívia Azevedo atravessava a rua com passos apressados, o corpo rígido, o olhar sempre atento às rotas de fuga. Quando percebeu alguém à frente, mudou de caminho. Quando ouviu uma voz, acelerou. Era como se o mundo inteiro fosse uma ameaça. Caio não a seguiu. Apenas observou. Dona Helena, sentada na varanda, suspirou fundo. Essa moça carrega um sofrimento antigo, disse ela. Dá para ver nos olhos? Caio concordou em silêncio. Ele reconhecia aquela dor. Não precisava de palavras para entendê-la. Os dias passaram e Lívia continuava fugindo. Fugindo das pessoas, das conversas, dos olhares. Fugindo de qualquer aproximação humana. Caio começou a notar pequenos detalhes. Ela sempre usava mangas compridas. Mesmo no calor, evitava mercados cheios. Nunca aceitava ajuda. Certa tarde ele a encontrou caída no chão, perto da cerca do quintal. Ela havia tropeçado, o joelho sangrava. Caio sentiu o impulso imediato de correr até ela, mas parou. Ajoelhou-se a alguns metros de distância. Posso chamar ajuda? Ou posso ficar aqui? Disse com a voz baixa. Você escolhe. Lívia respirava rápido, o corpo tremendo. Olhou para ele como se estivesse diante de um precipício. Fique, murmurou quase sem som. Caio ficou. Não tocou. Não se aproximou. Apenas ficou ali, presente, enquanto o mundo parecia desabar dentro dela. Depois de alguns minutos, Lívia se levantou sozinha, mancando. Antes de ir embora, olhou para ele por um segundo. Foi rápido, mas suficiente para que Caio percebesse. Havia gratidão ali. E medo. Muito medo. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Algo dentro dele havia despertado. Não era amor. Não ainda. Era algo mais profundo. O desejo silencioso de proteger sem possuir. De cuidar sem invadir. As semanas seguintes foram feitas de pequenas presenças. Caio passava pela Casa Azul, sempre no mesmo horário. Lívia sentava no degrau quando o via, mantendo distância, mas sem fugir. Às vezes ele falava sobre o clima, às vezes sobre Dona Helena. Às vezes não falava nada. E, surpreendentemente, isso bastava. Um dia, Lívia falou primeiro. Por que você não vai embora? Perguntou, sem encará-lo. Caio demorou a responder. Porque sei como é precisar que alguém fique. Disse por fim. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi pesado. Cheio de coisas não ditas. Com o tempo, Lívia começou a revelar pedaços de si, como quem entrega fragmentos de um espelho quebrado. Contou que havia amado alguém, que havia confiado, que havia sido destruída, não deu detalhes. Caio não pediu. Ele também contou sua história. Falou de Mariana, da doença, das noites no hospital, da mão que ele segurou até esfriar. Falou da promessa de nunca amar de novo. Uma promessa feita na dor, não na razão. Lívia ouviu tudo em silêncio, os olhos marejados. Deve ter doído muito, disse ela. Ainda dói, respondeu Caio. Mas aprendi que a dor muda de forma. Os meses passaram lentamente. A confiança crescia como uma planta frágil, precisando de cuidado constante. Às vezes, Lívia se afastava por dias. Caio não cobrava. Esperava. Esperar havia se tornado sua forma de amar. Certa manhã, Lívia apareceu diferente. Mangas compridas. Os braços carregavam marcas antigas. Cicatrizes profundas. Ela percebeu o olhar de Caio e recuou um passo. Não olhe, pediu. Caio desviou os olhos imediatamente. Desculpa, disse. Eu não quis invadir. Lívia respirou fundo. Ninguém nunca desvia, murmurou. Todos olham como se eu fosse quebrada. Todos somos, respondeu Caio. Alguns só escondem melhor. Ela chorou naquele dia. Chorou como quem segura lágrimas por anos. Caio ficou ali, sentado ao lado, sem tocar, respeitando cada centímetro de espaço que ela precisava. Quando o choro cessou, algo havia mudado. Naquela tarde, Lívia não fugiu quando Caio se levantou. Não recuou quando ele se aproximou um pouco mais.
Ainda assim, havia um limite invisível entre eles. O inverno chegou trazendo noites longas e frias. Numa dessas noites faltou luz no bairro. A escuridão envolveu tudo. Lívia bateu à porta de Caio. Ele abriu surpreso. "Posso ficar aqui até a luz voltar?" perguntou ela, os olhos cheios de medo. "Claro", respondeu ele, sem hesitar. Sentaram-se no sofá distantes. O silêncio era interrompido apenas pelo vento lá fora. De repente um trovão forte ecoou. Lívia se encolheu, o corpo reagindo antes da mente. Instintivamente, Caio estendeu a mão e parou no meio do caminho. Esperou, por longos segundos. Então, algo inesperado aconteceu. Lívia olhou para a mão dele, respirou fundo e, com um movimento lento, quase imperceptível, segurou-a. O toque foi leve, tremido, mas real. Caio sentiu o coração parar por um instante. Não apertou. Não se moveu. Apenas deixou que ela conduzisse aquele momento. Lívia fechou os olhos. "Obrigada por esperar", sussurrou. Naquele instante, Caio entendeu: alguns amores não começam com paixão. Começam com paciência. E às vezes, segurar a mão de alguém é o ato mais corajoso que existe.